Queridos irmãos, aqui presente, a paz do Senhor. Só quem está bem feliz com Jesus diz amém. Agora quem acredita que Jesus está feliz contigo diz amém. Diminuiu só um pouquinho, mas eu acredito que Jesus é bom. Queridos, no nome de Jesus, pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Eu quero ler com os irmãos aqui presente o texto que está em Isaías capítulo 65. Eu vou ler dois textos com vocês. Isaías capítulo 65 e o versículo de número 1. Quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Juarez. Tive a oportunidade e o privilégio de ser pastor do presbítero Juarez e também de ser pastoreado por ele. Pela minha idade, os irmãos estão vendo que eu sou novo. Não sou tão novo, mas sou novo. E o presbítero foi um amigo e um companheiro. Missionária Josi ali na obra de Deus. Pastor Zaqueu, Deus te abençoe. Toda essa elegância. Estava ali no carro ouvindo. Foi o senhor que fez a oração aqui de missões? A oração que estava, uma oração muito poderosa, muito ungida. E durante essa oração fiquei me alimentando ali no carro, pedindo a Jesus que tivesse muita misericórdia de mim aqui hoje. E eu agradeço a Deus também pela vida da minha esposa, irmãos, que está aqui comigo, junto com a minha filha, com certeza está lá no fundo, ou foi no banheiro, mas estou muito contente. Isaías capítulo 65, versículo 1. Depois leremos Lucas capítulo 24, versículo 49. Isaías diz assim: fui achado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Você pode afirmar isso? Eu falo eis, você diz-me aqui. Eis-me aqui. Olha que afirmação contundente. Agora Lucas capítulo 24 e o verso de número 49, versículo 49. Para quem não me conhece, sou pastor Nicolas da Igreja Vidas com Propósito, sou auxiliar do meu pastor presidente, pastor Anderson Oliveira. Nossa igreja se encontra aqui na Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite. Está ali o Daniel também. Deus te abençoe, tá, Daniel? Daniel é um amigo, uma bênção de Deus esse jovem. Lucas 24, 49. Quem achou diz amém. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, irmãos? Você pode se sentar no nome de Jesus. Quem acredita que Deus fala pela sua palavra diz amém. Quero pedir aos irmãos aqui, a unção de Deus está sobre essa casa. Eu fui tocado por Deus aqui através das orações, dos louvores, e agora é uma forma toda especial que Deus há de falar conosco pela sua palavra. Então eu quero que você, no nome de Jesus, incline sua cabeça por um minuto. Eu sei que no momento da palavra, como em outros momentos, a guerra ela se intensifica, mas no nome de Jesus o Espírito do Senhor há de ter liberdade. Pai, eu estou em cima desse púlpito, Senhor, não para mostrar conhecimento, não para mostrar alguma coisa sobre mim. O Senhor me deu essa oportunidade para pregar o seu evangelho e anunciar a sua palavra. Então o Espírito de Deus venha sobre esse lugar uma vez mais. Manifeste graça e misericórdia com o teu povo. No nome de Jesus, se houver, Senhor, qualquer barreira,
qualquer impedimento em relação à pregação da sua palavra, quebra agora no nome de Jesus. Que a presença do Senhor, como disse o apóstolo Paulo, a presença do Espírito do Senhor tenha liberdade nesse lugar. Que os corações sedentos, no nome de Jesus, bebam da água da vida. Que os corações famintos comam desse alimento celestial. E que a sua palavra, meu Pai, ela vá e produza o fruto que o Senhor deseja aqui nessa noite, no nome de Jesus. E você uma vez mais diz amém. Preste atenção aqui. Queridos, em toda a história bíblica, sempre houve pessoas dispostas a fazerem a vontade de Deus. Houveram poucas pessoas dispostas. Se você ler toda a história bíblica, você vai ver que tem muitas pessoas disponíveis a fazer a obra de Deus, mas dispostas foram poucas pessoas. E talvez você pergunta, qual que é a diferença de alguém que está disposto e de alguém que se encontra disponível? A diferença é muito grande. O disposto é aquele que está pronto a cumprir a missão, chegar até o final e entregar segundo a ordem que lhe foi lhe dada. O disponível é aquele que quer fazer, é aquele que deseja fazer. Porém, quando as dificuldades aparecem, quando as lutas se intensificam, logo ele não aguenta, ele larga. Então na Bíblia você vai encontrar disposto e disponível. Mas oxalá que você seja não só um disposto nessa noite, que você seja não só aquele que deseja fazer, mas que você seja alguém que vai influenciar a partir do poder do Espírito Santo na sua vida. Lemos aqui dois textos. O primeiro texto no capítulo de Isaías, e o segundo texto no capítulo de Mateus, no capítulo de Lucas. E eu conversava com o Espírito Santo sobre essa noite. Pode abaixar só um pouquinho o meu retorno aqui. E eu tentava entender o que o Espírito Santo queria para o nosso coração nesse lugar. Bem da verdade que muitos desejam fazer a obra de Deus. Muitos se dispõem a fazer a obra de Deus. Estamos num congresso de missões e muitos se dispuseram, arregaçaram a manga para fazer a obra de Deus. Talvez convidou alguém, talvez fez um convite para um familiar, porque sabe que o culto de missão, aumenta só um pouquinho o retorno, porque sabe que o culto de missões é um culto onde Deus está em busca de almas. É um culto onde Deus está em busca de trazer pessoas para perto, de transformar ambientes, de transformar geração. Mas eu observo na Bíblia, irmãos, que antes da obra missionária existe algo muito necessário para recebermos. Você observa que no Brasil hoje, o maior celeiro de missões da América, você observa que todas as igrejas estão fazendo missões. Em algum culto, em algum dia, em algum mês, alguém promove um evento de missões. Jesus foi um grande missionário. A Bíblia diz que ele escolheu 12 homens, e em 3 anos e meio preparou esses homens. Fez uma formação teológica com esses homens. Deu a esses homens tudo o que eles precisavam. Tudo o que eles necessitavam de conhecimento teórico e de conhecimento prático. Mas quando Jesus ressuscitou, ele deu uma ordem àqueles discípulos. Ele disse: olha, agora vocês possuem o conhecimento, agora vocês têm noção da minha obra, agora vocês acreditam estar pronto para aquilo que vocês foi chamado para realizar. Mas a verdade é uma, que quando Jesus ressuscita, ele olha para os discípulos e diz: a obra ainda não está completa, a obra ainda não está pronta, vocês não estão preparados na totalidade. Por quê? O conhecimento que eles receberam de Jesus por 3 anos e meio os preparou, mas ainda faltava a habilitação para a obra do Senhor, ainda faltava aquilo que iria marcar, que iria habilitar cada um deles para a obra do Senhor. E no capítulo 24 e no verso 49 de Lucas, Jesus faz uma afirmação dizendo:
ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui é o grande checkmate, porque em algum momento da sua vida você vai desejar fazer a obra de Deus. Talvez você está aqui desejoso, com o coração cheio de vontade de fazer a obra de Deus. Mas Jesus, mesmo preparando aqueles discípulos, chegou um certo momento que ele diz: olha, vocês ainda não estão prontos, vocês precisam receber o poder do alto, vocês precisam receber o Espírito Santo da promessa, vocês precisam ser revestidos de poder. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o conhecimento vocês receberam comigo, mas o poder, a habilitação, a aprovação divina só vai vir se vocês ficar em Jerusalém. Irmãos, eu compreendo uma coisa: não existe obra missionária eficiente, não existe obra missionária eficaz, se não houver o poder do Espírito Santo, se não houver a ação de revestimento do Espírito Santo. Muitos estão disponíveis, e normalmente o disponível não está cheio, normalmente o disponível não está pronto, normalmente o disponível quer fazer, mas não sabe como fazer. Mas aqueles discípulos não estavam disponíveis, eles estavam dispostos. Eles estavam dispostos a arregaçar a manga da sua camiseta, talvez, e ir de encontro às almas perdidas. Porém, antes era necessário o Espírito Santo sobre eles. Antes era necessário eles obedecerem à ordem imperativa de Jesus: ficai em Jerusalém. Se não houver, irmãos, experiência, se não houver, queridos, um toque do Espírito Santo fresco na minha vida e na sua vida, faremos a obra de Deus, pregaremos o santo evangelho, anunciaremos as missões de Jesus, porém não teremos eficiência, porém não teremos resultado algum, porém não teremos o resultado que Cristo nos prometeu. E eu venho vos falar aqui nessa noite que é necessário essa busca de revestimento de poder. É necessário essa busca de revestimento de poder do alto. Eu sei que hoje muitas coisas modernizou na casa de Deus. Muitas coisas vêm se inovando, muitas coisas vêm se modernizando. Isso é bom, isso é maravilhoso. Hoje é comum você olhar para um pregador e saber que ele é formado nisso, que ele é formado naquilo, que ele tem um anel de teologia, que ele tem um anel de doutorado. Isso é normal e isso é muito bom. A igreja avançou em muitos aspectos, a igreja avançou em muitas áreas, porém uma das coisas que a maioria das igrejas estão esquecendo é o poder, é a unção do Espírito Santo. Porque o conhecimento impressiona pessoas, uma boa dicção, uma boa oratória ganha o público, mas a Bíblia diz que aquilo que despedaça o jugo não é o conhecimento, o que despedaça o jugo é a unção do Espírito Santo. O que quebranta o coração de um perdido é a unção do Espírito Santo. O que faz uma igreja gelada, fria, apática, anêmica, quase perdendo a fé, se aquecer do poder de Deus, é a presença do Espírito através da unção. Então eu creio, queridos, que se desejamos fazer a obra de Deus, é necessário ficarmos em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos de poder. Eu te faço uma pergunta: todo tipo de ministério que você possui, com toda a bagagem espiritual que você carrega, com tudo aquilo que você tem feito no reino de Deus todos esses anos, ou talvez para você que está iniciando a sua caminhada durante meses, anos com a presença de Jesus, você está revestido de poder? Você está possuído pelo poder dos altos céus? Você tem revestimento de poder na sua vida para você pregar o evangelho e convencer e tocar outras pessoas?
Você tem o revestimento de Jesus para tocar pessoas e pessoas serem curadas. Você tem o revestimento de Jesus para orar por pessoas e pessoas serem libertas. Porque Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, o que vocês precisam receber não vai vir da terra. O que vocês precisam receber vai vir do céu. Então fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu observo, irmãos, um homem chamado Joe Wesley. Joe Wesley, no século XVIII, enfrentava o que os pastores do século XXI também estão enfrentando. Enfrentava no seu tempo uma frieza muito grande dentro da igreja. Enfrentava no seu tempo um momento muito difícil no meio da liderança. Joe Wesley chega a dizer em uma das suas biografias que era comum um líder, um pastor, um reverendo, um presidente sair do púlpito e se deitar com mulheres no seu tempo. Era comum um líder sair do púlpito e se embebedar após um sermão. Joe Wesley, ainda moço, vendo aquele cenário, vendo aquela situação, ele entrou no quarto e disse: Deus, eu não quero isso. Disse: Deus, eu quero o revestimento de poder. Ele encontrou 4 moços que disse: Joe Wesley, eu quero esse revestimento de poder. E aí ele criou o Clube Santo. Dentro de uma faculdade, aqueles meninos se reuniam para falar com Deus em oração. E diz a história que de tanto orar, de tanto pedir a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu, selou aqueles homens e os revestiu pelo poder do Espírito para pregar o Evangelho do Senhor. Queridos irmãos, eu sei que nesses dias temos muitos pregadores. Eu sei que todos os dias uma unção nova é dada a um pastor novo. Eu sei que todos os dias alguém se forma em uma faculdade e recebe muito conhecimento. E eu não quero dizer que isso é ruim, mas eu quero te dizer que uma igreja sem o poder do Espírito Santo, ela pode ser bela, ela pode ter bons membros, ela pode ser uma igreja requisitada na sociedade, mas se ela não tiver o poder do Espírito Santo, será apenas como Laodiceia, bonita, estrondosa, bela por fora, mas pobre, miserável, fria espiritualmente. E eu quero te dizer no nome de Jesus que assim como esses discípulos receberam poder para quê? Receberam o poder porque receberam o poder, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. E recebereis poder do alto, para que sejais as minhas testemunhas. Irmãos, o Evangelho aqui na nossa nação está banalizado. O Evangelho, quando você diz que é crente, em vez de você ser um espelho, em vez de você ser alguém bem visto, em muitos lugares você é mal visto. O nosso pastor já viajou várias nações, e ele diz que todas as vezes para adentrar uma nova nação, quando ele parava nos Estados Unidos, quando ele parava na Europa, e alguém perguntava para ele: o que você é? E ele dizia que ele era pastor. Ele revistava todo, ele era revistado de cabeça aos pés, porque quando ele dizia que era pastor, é como se a moral dele estivesse sendo quebrada, era como se a moral dele estivesse indo lá embaixo. O Evangelho está banalizado no nosso país. Muitas pessoas estão fazendo missões, sim, mas a sua vida contraria as missões que estão sendo feitas. Porque Charles Spurgeon diz que é melhor pregarmos com a vida do que pregarmos com as palavras. A maior pregação do Evangelho não são as palavras que você anuncia, são os seus comportamentos, são os seus hábitos, é como você trata a esposa, é como você trata filho, é o que sai da sua boca na sua casa. Esta é a maior pregação do Evangelho de Jesus, e você diz amém. Missões. As missões, quando os discípulos se posicionam em Jerusalém, quando os discípulos recebem a virtude do alto, o poder do Espírito Santo, eles se habilitam, o poder habilita cada um daqueles discípulos
a fazerem a obra do Senhor. Eu quero convocar essa igreja, eu quero convocar esse povo. A minha pregação vai ser rápida, sucinta. Eu quero te convocar, irmãos, a buscar um pouco mais de poder. Eu quero te convocar a voltar àquelas primeiras obras, a voltar àquele amor sincero por Cristo, e dizer: Deus, eu quero mais a sua presença. E dizer: Deus, eu quero mais o seu Espírito. E dizer: Deus, eu quero mais revestimento do Senhor na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a primeira ordem de Jesus, quando eles receberam poder, foi: anuncie o Evangelho agora em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Porque Jesus disse primeiro em Jerusalém? Se você espiritualizar essa informação, essa afirmação, você vai entender que Jerusalém era o âmbito espiritual daqueles discípulos. Jesus estava dizendo: antes de vocês ganharem o mundo, antes de vocês pregarem para a Judeia, antes de vocês irem em Samaria, antes de vocês anunciarem o Evangelho para o mundo, preguem primeiro em Jerusalém. Preguem primeiro em Jerusalém. E o que significa Jerusalém? Jerusalém significa o meu ambiente. Jerusalém significa os ambientes ordinários aonde eu convivo. A minha casa, o meu trabalho, com os meus amigos, com a minha família. Jesus estava dizendo: preguem em Jerusalém após o revestimento de poder, porque Jerusalém é tão importante como os confins da terra. Jerusalém é tão importante quanto a Judeia e Samaria e confins da terra. Jerusalém. E quando você observa muito crente, quando você observa a vida de muitas pessoas, ele consegue ganhar o mundo, ele consegue ganhar Samaria, ele consegue ganhar a Judeia. E quando se fala de missões, o desejo de muita gente é ir para os confins da terra, para a África, para as nações, e por aí vai. Isso é tudo maravilhoso. Mas quando se olha para Jerusalém, que é a sua família, que é o seu lar, que é os seus filhos, que é a sua geração dentro da sua casa, quando você olha para Jerusalém, Jerusalém está devastada, Jerusalém está destruída. Está como a Jerusalém de Neemias. A Jerusalém está em ruínas espiritualmente. Jerusalém está derrubada espiritualmente. E eu vim encerrar esse congresso de missões dizendo para você aqui nessa noite, que é muito bom você pregar na rua, é muito bom você fazer um culto ao ar livre, é muito bom você ir com a bandeira do Evangelho e ganhar pessoas do lado de fora. Mas eu vim te dizer aqui nessa noite que você tem que ganhar pessoas do lado de fora, mas você não pode perder pessoas do lado de dentro. Você pode ganhar o mundo, meu irmão, você só não pode perder a sua família. Alguém diz que Noé perdeu o mundo, mas conseguiu colocar a sua família dentro da arca. Outros dizem que Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Eu quero te dizer que na obra missionária, do mesmo jeito que o mendigo é importante, seu filho também é importante. Do mesmo jeito que o traficante que trafica é importante, a sua esposa também é importante. Do mesmo jeito que o mundo perdido é importante, a sua casa, que talvez possa se encontrar perdida, também é importante. Eu quero te dizer que se você ganhar o mundo, meu irmão, e perder a sua casa, você não estará fazendo a obra do Senhor de forma eficiente. Porque Paulo disse a Timóteo: olha, o obreiro que negligencia a sua casa, que rejeita a sua casa, que não é aprovado dentro da sua casa, que não é exemplo dentro da sua casa, tal obreiro negou a fé e é pior do que o incrédulo. Sabe por que o avivamento não tem acontecido nos nossos dias? Sabe por que muitas pessoas, quando falamos de Jesus, anunciamos a palavra, essas pessoas viram as costas? Essas pessoas não querem estar perto da gente, porque quando olha para a nossa família, quando olha para o tratamento que damos para os filhos, quando olha para o irmão, para o primo que faz parte da nossa família, do nosso sangue, essas pessoas dizem: aquele crente lá, ele só é crente dentro da igreja, fulano, porque aqui em casa ele quebra o pau, ele fala palavrão, ela briga, ela xinga. Então, se desejamos missões, as missões precisam começar em Jerusalém.
Jerusalém precisa ser edificada. Jerusalém precisa ser adornada, Jerusalém precisa ser preparada, e Jerusalém significa a tua casa. Mas pastor, Deus fez uma promessa de eu ir para a Judeia. Pastor, Deus fez uma promessa de eu sair para Samaria. Pastor, Deus fez uma promessa de eu ir nos confins da terra e ganhar as nações. Fez. Mas e o seu lar? E o seu tratamento com o seu filho? E o seu tratamento com a sua família? Sabe por quê, pastor? Porque missões, quando Jesus falou sobre missões, todas as vezes que ele libertava alguém, ele não dizia vai e anuncia a todos. Não, ele dizia vai e anuncia aos seus, e depois a todos. Porque Jesus, ele prioriza a sua família, sabia disso? Jesus, ele prioriza a sua casa. Jesus, ele prioriza os seus filhos. Pastor, você está dizendo que Deus não quer que eu ganhe o mundo? Deus quer que você ganhe o mundo. Mas antes de ganhar o mundo, Ele quer que Jerusalém, a sua casa, esteja sólida, edificada, fundamentada pela palavra do Senhor. E talvez você diga, pastor, como que eu vou fazer isso? Pastor, eu estou tentando de várias formas com os meus filhos, eles não querem a igreja. Pastor, eu estou tentando de várias formas com a minha esposa, ela também não quer a igreja. O meu marido piorou, ele não quer a igreja. Se você pegar 50 anos atrás da igreja, a gente não tinha muitos advogados no nosso meio. Não tínhamos muitos juízes no nosso meio. Teólogo nem se fala, não tinha naquele tempo. Se você pegar, não tinha muitas pessoas formadas no nosso tempo. 50 anos atrás, não no tempo de muitas pessoas, mas quando a igreja se posicionava em oração, quando a igreja se posicionava para ganhar uma causa em oração, irmão, as fortalezas do inferno não resistiam. As fortalezas do inferno eram derribadas pelo poder da oração. O que o revestimento de poder traz para a minha vida? Traz uma vida de oração intensa com o Espírito Santo. Irmão, pode ter a estratégia que for para a evangelização, pode armar o palco, o cenário que for para a evangelização, se não passar pelo crivo da oração, pela intimidade com o Espírito Santo, você pode até convencer alguém com palavras ou emocionar, mas converter, só quem faz é o Espírito Santo. Só quem faz é o Espírito Santo. Só quem faz é o Espírito Santo. Precisamos do revestimento de poder para voltar para o quarto de oração, irmãos. Precisamos do revestimento de poder para voltar a uma vida íntima com Jesus no nosso quarto. Porque é comum em muitas igrejas, inclusive na nossa, quando se fala de vigília, quando se fala de oração, alguém diz assim, pastor, vai ter música? Vai ser uma benção. Vai ter pregação? Mas vai ter oração, pastor? Sabe, né? Oração não atrai, oração as pessoas não vêm, oração as pessoas não gostam. Irmão, como queremos ganhar a nossa família e o mundo, se a nossa vida de oração é fraca? Se a nossa vida de oração é rasa? Se a nossa vida de oração é pequenina, se a nossa comunhão com Deus não se promove na intimidade, não se promove em horas de oração com Ele, e eu não estou promovendo aqui perfeição, eu estou promovendo um compromisso com a presença de Jesus. Se você quer que a sua família seja ganhe, se você quer que a sua casa se edifique na presença de Deus, você precisa se posicionar em oração. Eu sei que aqui tem pessoas de oração, irmãos. Eu sei que aqui tem pessoas que têm compromisso com Deus. Como eu sei também que tem pessoas que não têm, porque aonde tem gente que não tem. E precisamos nos posicionar para que o mundo venha. Mas antes que o mundo venha a Cristo, a nossa casa esteja bem solidificada, a nossa família esteja bem edificada na presença de Deus. O texto que o presbítero Juarez escolheu é o texto que Isaías, falando a um povo rebelde, se pronunciando a uma nação rebelde, esse mesmo profeta Isaías se dispõe e disse, eis-me aqui. Sabe, irmãos, hoje qualquer comentarinho tira crente da igreja. Hoje qualquer pessoa que diz, não vou querer ficar mais lá, não vou fazer mais parte de lá, uma pessoa tira 10 da igreja.
Hoje qualquer comentário racha, quebra, divide uma igreja. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas estão disponíveis para a obra de Deus, mas não estão dispostas a fazerem de verdade a obra de Deus. E obra de Deus não é feita só por conhecimento. Eu estou frisando isso aqui. Obra de Deus não é feita porque você leu muitos livros. Eu tenho um monte de livro em casa. Obra de Deus é feita quando você tem compromisso com Deus, quando você assume um compromisso com a palavra do Senhor. O conhecimento ele agrega, mas a unção que vem através da oração, ela te habilita, ela te fortifica, ela te leva além. Eu me lembro do André. O André, eu pastorei ele por alguns anos. E uma vez o André chegou na igreja espantado e contente, e dizendo: Nicolas, hoje eu recebi um testemunho muito forte. E ele dizia que um moço parou ele na rua e disse: André, eu estou indo para a igreja, eu estou servindo Jesus agora. E o André perguntou: que bom, que coisa maravilhosa, que igreja que você está indo? Ele disse: estou indo na Assembleia de Deus, fulano de tal. Ele disse: que bênção. E por que você me parou para contar isso? Disse: André, eu queria só contar para você, porque você foi o canal de bênção para a minha vida. E o André disse: mas eu nunca preguei para você, eu nunca orei por você, eu nunca te convidei para ir na igreja. Dizer: André, tu nunca fez isso, mas todos os dias eu via você chegando do serviço, tomando banho, provavelmente muito rápido, e saindo para ir para a igreja. Então todos os dias eu acompanhava o seu testemunho, eu acompanhava o seu comportamento, e o seu comportamento foi a fórmula, foi o valor mais precioso que eu encontrei, o exemplo mais lindo que eu encontrei para tomar uma decisão. Porque eu ficava pensando: se esse rapaz cansado, debilitado, consegue servir um Deus como esse, com certeza esse Deus ama muito ele, e eu também quero o amor desse Deus. Então missões não se faz só quando se coloca uma placa de missões. Missões se faz quando o seu comportamento está embasado na Santa Bíblia. Missões se faz quando as suas palavras, aqui ou acolá, representam a verdade do Evangelho. Missões se faz quando o seu tratamento com Jerusalém, a sua casa, os seus filhos, a sua família, os seus parentes, quando alguém cita presbítero Juarez, e alguém diz: aquele homem é ungido não só na igreja, aquele homem é ungido por onde passa, ele toca, por onde passa o exemplo dele é relevante, é importante. Se queremos nos posicionar como missionários, se queremos nos posicionar como pessoas que desejam ganhar almas para o reino de Deus, Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: o primeiro posicionamento que você vai ter quando sair dessas portas vai ser dentro da sua casa. Eu poderia muito bem preparar um sermão teológico e fazer que alguém se impressionasse aqui comigo, mas eu disse: Espírito Santo, eu entendo a sua voz, e eu sei que o Senhor quer tratar com pessoas dentro dos seus lares. Eu sei que o Senhor quer restaurar casamentos, porque não adianta, irmãos, eu querer pregar para Deus restaurar o casamento dos outros, se eu tenho uma cama de solteiro e durmo separado da minha esposa dentro de casa. Não adianta eu querer orar para Deus abençoar famílias e dizer: olha, Jesus te ama, Jesus vai fazer uma grande obra na sua vida, e quando eu coloco o pé dentro de casa, o filho olha para mim e diz: olha, papai é crente só na igreja, porque aqui dentro ele não é crente. Não adianta. E eu sei que você é um pouco pentecostal e você vai glorificar mesmo assim. Olha para um crente que está do seu lado: se ele tiver a família na presença de Deus, se ele tiver Jerusalém firmada na palavra, ele vai olhar para você e vai glorificar. Agora, se ele tiver dúvida, ele vai ficar um pouquinho calado. Não tem problema, irmãos. Deus, ele te trouxe aqui, eu estou encerrando, só para te dar esse recado. O eis-me aqui de Isaías. O pregar o Evangelho para que almas se rendam aos pés de Jesus. Não vai começar por fora. Talvez sexta, sábado, mensagens foram relacionadas a isso. Mas eu venho com uma mensagem muito simples, talvez de um pregador iniciante, te dizer: comece pela sua casa. Volte a reunir os seus filhos, a sua família no final de semana, e dizer: Jesus vai habitar aqui dentro de novo. Volte a colocar a sua família na roda da mesa e comer junto, se alimentar junto, talvez tomar um café junto.
Volte a trazer a palavra de Deus para o centro, não só do seu ministério, mas para o centro da sua família, e dizer: a partir de hoje eu posso afirmar como Josué afirmou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O diabo está investindo de todas as formas, mas a sua casa vai servir ao Senhor. O diabo está seduzindo muitos jovens para o mundo do tráfico, do crime, para o mundo da bebida alcoólica, mas você vai poder afirmar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente das ações do maligno, a sua casa, Jerusalém, vai estar fortificada em Cristo. E eu quero te convidar, irmãos, faça esse desafio com Deus. Eu quero te convidar a colocar os seus filhos no altar. E se porventura você os feriu, se porventura você machucou a sua família, eu quero te convidar a colocar a sua casa no altar e dizer: as missões vão começar lá dentro. O meu filho que não queria ir na igreja, mas eu vou entender o porquê ele não quer ir, e vou amá-lo, e no nome de Jesus eu vou orar para que ele volte. Sabe por quê? Porque tem pai espancador, que o filho não quer a igreja, ele espanca, se possível ele mata. Mas eu quero te dizer: Jesus não venceu o mundo com ódio, Jesus venceu o mundo com amor. Ame seu filho, ame a sua casa, comece o amor missionário no seio, no centro da sua família, para que o seu marido olhe para você e diga: verdadeiramente tu és uma mulher de Deus, verdadeiramente meu pai, tu és um homem de Deus. Porque quando seu filho olhar e procurar uma referência de homem de Deus, ele vai dizer: o papai é homem de Deus, a mamãe é mulher de Deus. A mamãe ganha pessoas lá fora, mas a mamãe não perde as pessoas daqui de dentro. Porque você não pode ganhar os de fora, meu irmão, sem antes guardar, amar, proteger, zelar, cheirar, abraçar os de dentro. Talvez você diga: pastor, essa mensagem não tem nada a ver. Eu tenho certeza que tem. E tem muito pregador, quando vai pregar na igreja, alguém diz: olha, estou pregando aqui, mas eu sei que não tem gente assim aqui. Eu sou um pregador um pouco diferente. Eu sei que tem gente assim aqui. Eu sei que tem pessoas que precisam fazer uma aliança com Deus no altar. Eu sei que tem pessoas que precisam voltar ao primeiro amor e dizer: Deus, eu sei que eu falhei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu fiz tudo errado, mas eu quero fazer tudo certo a partir de hoje. Eu sei que tem pessoas sinceras aqui dentro que está dizendo: Deus, eu não aguento mais vir para a igreja sozinho e ver meu esposo lá. Eu não aguento mais congregar sozinho e ver o meu marido distante da sua presença. E Deus está dizendo: a sua obra missionária vai começar lá dentro da sua casa, lá dentro do seu lar. Mas isso não vai acontecer, meu irmão, se você não dobrar o seu joelho e você rasgar os céus em lágrimas e oração, dizendo: Deus, dai-me força, Deus, dai-me graça para não sair do quarto da oração, dai-me graça para que a comunhão com o teu Espírito não seja rompida. Sabe por quê, irmão? Sabe o que vai fazer os louvores ser ungidos? Sabe o que vai fazer o nosso púlpito ser ungido? Sabe o que vai fazer a palavra que sai da nossa boca ser verdade? É a unção de Deus. E unção você não se compra, unção você não barganha, unção você adquire com a preciosidade do relacionamento com Jesus. Tem que estar perto de Jesus para ganhar unção. Para cantar e Jesus tocar a igreja tem que ter unção. Para pregar e Jesus renovar a sua igreja tem que ter unção. E a unção é a ferramenta mais preciosa da obra missionária. Você só vai despedaçar o jugo do divórcio dentro da sua casa se a unção do Espírito estiver sobre você. Você só vai despedaçar tudo aquilo que o diabo está tentando infiltrar lá dentro, toda a armação do maligno lá dentro, se a unção de Deus estiver sobre você. Então Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: assuma um compromisso. Assuma um compromisso sério, assuma um compromisso íntegro com a sua família. Assuma um compromisso íntegro com a sua casa. Porque se Jerusalém estiver edificada, meus irmãos, se Jerusalém estiver fundamentada na palavra de Deus, os seus filhos serão uma bênção na escola. Você não vai precisar sair para o trabalho com preocupação de deixar a esposa sozinha, porque a sua esposa vai ter compromisso com Deus.
Você não vai passear dizendo, puxa, meu marido vai fazer alguma coisa errada. Não, não, não. Você terá compromisso com Deus, porque quando uma casa está fundamentada em Cristo, é Cristo quem blinda, é Cristo quem guarda, é Cristo que coloca as muralhas de proteção, para que essa casa seja bem sucedida. E quanto essa casa estiver firmada na tua santa palavra, e você diz amém, e você diz amém, e você diz amém. Eu quero que você fique de pé. Eu não sei porquê, eu não sei porquê, eu vejo bem no centro dessa igreja, pastor Zaqueu, eu vejo bem no centro dessa igreja, como se fosse uma rachadura de 25 centímetros. Mas não é uma rachadura que se fez e está se acabando. É uma rachadura que se fez e está se iniciando. É uma rachadura que pega da ponta do altar e vai até o fundo dessa igreja. É uma rachadura que está se abrindo. E Deus está dizendo para o Senhor que Ele está te dando não só equilíbrio espiritual, mas Ele está te dando equilíbrio emocional, para aguentar as perdas que você terá daqui para frente. Porque tem muitas, isso aqui só está iniciando, é um racho, é uma fresta muito grande, de 25 centímetros aproximadamente, começando do altar. Então não sei quanto tempo faz que o Senhor assumiu aqui, não sei quanto tempo que o Senhor é pastor, mas eu sei que Deus está aprovando essa obra, e nessa rachadura vai sair do altar até a porta da igreja. É como se nessa rachadura fosse um racha que está tendo no seio da igreja Presbítero Juarez. Mas Deus está dizendo, não se preocupe. Deus está dizendo, não fique apreensivo, porque eu te coloquei aqui não para te envergonhar. Te coloquei aqui, e tem pessoas que levaram o seu nome dizendo, olha, ele não vai ficar lá muito tempo, mas Deus te diz, eu te trouxe aqui para uma reforma, eu te trouxe aqui para um tempo novo, porque momentos de emoções houve nesse lugar, mas Deus está dizendo que haverá tempos de fundamentos, aonde jovens se voltarão à palavra, aonde famílias serão restauradas pelo poder de Jesus. E Jesus está dizendo, não tema os comentários dos homens, não tema as falácias de pequenos e grandes, que Ele vai te guardar, Ele vai te honrar. Pessoas que saíram voltarão de cabeça baixa, e pessoas que irão sair vai tentar promover que esse racha seja maior, mas Deus está dizendo, eu vou te honrar, porque eu conheço o seu compromisso com a minha palavra, conheço o teu compromisso na oração comigo no íntimo, e conheço as suas lágrimas, conheço as suas lágrimas pelas manhãs, conheço as suas lágrimas pelas noites. E você está dizendo, Deus, eu estou sozinho, e eu me sinto cansado, e Deus está dizendo, você não está sozinho, porque eu levanto soldados para amparar os seus braços, como amparou de Moisés. E eu levanto pessoas para interceder e orar por ti, quando as suas forças estiverem desfalecendo. E a palavra do Senhor para o Senhor, pastor Zaqueu, é a mesma que Ele deu para Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, a minha graça te sustenta, e a minha graça te fortalece no meio desse caminho. Irmãos, Deus está trazendo para essa igreja um tempo novo. Deus está trazendo para essa casa uma unção muito fresca. Obreiros que há muito tempo não sentia a graça e o poder do Espírito Santo. Eu estava ali dentro do banheiro e aquele senhorzinho estava falando em línguas, estava me arrepiando, estava pegando por dentro. A igreja precisa ser organizada, a igreja precisa ter ética, a igreja precisa ser uma igreja muito centrada, mas ela não pode perder o poder do Espírito Santo. Ela não pode perder a graça do Espírito do Senhor. Eu quero profetizar no nome de Jesus que a Assembleia de Deus Missão aqui do Dom Pedro, ela não vai ser uma igreja relevante só porque teve um congresso. Ela vai ser uma igreja relevante porque a unção de Deus vai pairar sobre esse lugar. No nome de Jesus eu profetizo para a glória dele. Precisamos voltar, irmãos. Precisamos voltar àquele poder que foi perdido e deixado.
Essa obra não é do pastor Zaqueu, essa obra não é do pastor, do presbítero Juarez, essa obra não é dos pastores e evangelistas que estão aqui no púlpito, essa obra é de Jesus. E Jesus está dizendo aqui dentro dessa igreja, depois se quiser me criticar, critica. Jesus está dizendo para essa igreja, como disse para Gideão: os covardes, se quiser se retirar, fique à vontade, porque os valentes têm uma grande batalha para batalhar, e em nome de Jesus haverá vitória em Israel, para a glória de Deus. Haverá vitória. Essa igreja aqui, ela vai viver um tempo tão glorioso, mas tão glorioso, que tem muitos jovens que se perderam nas drogas e estão por aqui, e Deus vai fazer esses jovens resgatar novamente. Essa igreja vai viver um tempo tão glorioso, pastor, que o Senhor terá revelações tão claras da parte de Deus. Eu não sei nem se o seu ministério é assim, se o Senhor utiliza nas revelações espirituais, mas Deus vai te dar revelações tão claras, que Deus vai dizer para você selecionar quem vai estar nesse púlpito contigo, quem vai andar com você e quem vai frequentar a sua casa. Deus vai te dar uma clareza tão grande espiritualmente, para esse tempo novo, e Ele vai começar com a sua família. Ele vai começar com a sua casa. E eu quero, no nome de Jesus, testemunhar. E eu quero que você feche os olhos, porque eu quero que você feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. No nome de Jesus, eu vou fazer uma oração para se despedir aqui dessa oportunidade. E eu quero que você ore pelo pastor Zaqueu. Irmãos, eu não conheço o pastor Zaqueu. A primeira vez que eu o vejo, meu amigão aqui, meu parceiro, como diz o nosso querido pastor, o meu mano aqui é o presbítero Juarez. Mas esse homem está sendo afrontado tanto, esse homem está sendo espancado espiritualmente pelas costas tanto, que ele está sentindo o peso das bordoadas. E o Espírito de Deus me convoca aqui nessa noite junto com você. Eu ia fazer outra oração, mas o Espírito de Deus diz, presbítero Juarez, para a gente orar por esse pastor, que ele está enfrentando uma batalha espiritual muito intensa. Quantas igrejas o senhor já pastoreou, pastor? Quantas igrejas o senhor pastoreou? A quinta. A quinta igreja que o pastor Zaqueu pastoreou. Mas essa aqui está sendo a igreja com uma batalha espiritual mais intensa que o senhor já viveu e que talvez o senhor vai viver. Mas essa igreja te apoia, essa igreja te abraça, porque essa igreja reconhece a unção que está sobre a sua vida. E eu quero que vocês estendam as mãos para cá. Eu quero que os presbíteros, pastores, coloquem as mãos sobre esse homem de Deus. E eu quero clamar a Jesus pela vida dele. Você pode orar, irmãos. Você não vai fazer uma oração de mente, você não vai fazer uma oração com a boca fechada, você vai fazer uma oração pelo seu pastor, você vai fazer uma oração pelo seu líder. Deus Todo-Poderoso, eu coloco nas suas mãos agora, meu Pai, o teu servo. Eu coloco nas suas mãos agora o pastor Zaqueu. Deus, na visão espiritual eu vejo as costas do teu servo completamente debilitada, cheia de roxos. Eu vejo, meu Pai, como se fosse pancadas que ele está tomando, mas ele está dizendo: Deus, o Senhor me colocou ali e eu vou fazer a tua vontade. Eu convoco, Senhor, essa igreja para clamar pelo teu servo, e quero te pedir no nome de Jesus, cubra o teu servo com o revestimento do Espírito, cubra o teu servo com o óleo fresco do teu Espírito, que do alto da cabeça a planta dos pés, que do alto da cabeça as plantas dos pés a unção desça, a glória do Senhor se manifeste, conduzindo teu servo, meu Pai, a um lugar de mais profundidade, a um lugar de mais intimidade. Em nome de Jesus, eis que ficarão envergonhados todos que se levantaram contra ti. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e nenhuma língua que se levantar contra ti em juízo, Deus está dizendo, tu a condenarás. Eu te cubro, eu o velo do teu ministério, eu
cuido da sua família, eu preservo o seu nome entre os grandes. E Deus está dizendo: você será exaltado aqui nesse lugar, e essa igreja viverá, haverá comentários de um avivamento, de uma unção nova, de um momento novo aqui vivido, jamais experimentado, que Deus fará através da sua vida e através do seu santo ministério. Em nome de Jesus eu oro pelo pastor e peço, Deus, dá a ele muita graça, muita unção, para que no nome de Jesus, ele possa permanecer nessa unção e nessa glória. Para a glória de Jesus, os irmãos dizem amém. Queridos, eu vou passar aqui para o pastor. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu agradeço a Deus por esse convite. E tem uma família, pastor, que ela ia te procurar no final do culto, te pedindo uma carta, dizendo: pastor, eu e a minha família não vamos ficar mais aqui. E Deus está dizendo que essa família vai vir para te pedir perdão. Essa família vai vir para te pedir perdão, porque não diante do Senhor, mas diante de comentários elas te feriram. Deus está dizendo que elas irão vir te pedir perdão, porque Deus vai restituir uma grande aliança nessa casa, e vai fazer essa igreja se levantar em força, poder e unção para a glória dele. E eu quero que vocês aplaudam o nome de Jesus e receba